Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Ipojucam Pereira da Silva é doutor em artes cênicas pela ECA USP e professor da Universidade Anhembi Morumbi, autor do livro O Teatro Essencial de Denise Stoklos. Hoje, desenvolve uma pesquisa sobre mascaramento espacial. É diretor e ator do grupo teatral Isla Madastra. Olá, Ipojucam. Olá, Eduardo Coutinho. Conta pra gente um pouquinho quem é você. Bom, eu sou Ipojucam Pereira, eu sou doutor em artes cênicas pela USP e eu também sou diretor e ator. Eu tenho um grupo de teatro chamado Grupo Teatral Isla Madastra e eu tô na estrada aí, né, artística oficialmente desde 91, 92, que foi quando eu entrei na graduação, né? Mas eu tinha começado a fazer teatro um pouco antes, cursos livres, e resolvi fazer a graduação para ter uma formação, né, em teatro. E o grupo, né, eu fundei em 97. E aí trabalhei com muitas pessoas como ator. E quando eu fundei o grupo, eu comecei a dirigir. Então a minha carreira de diretor começou em 97, a minha carreira de ator começou ali junto, praticamente, com a graduação em 91, né? E depois que eu terminei a graduação, que coincidiu então com a fundação do grupo, que foi em 97, eu comecei a fazer, dando aula, porque na verdade também minha carreira de professor, né, de artes cênicas, também começou tudo meio junto, né, ali com a graduação. Então eu já venho dando aula, né, há muitos e muitos anos. E aí eu entrei no mestrado, que eu queria aprofundar, né, muito do que eu já vinha desenvolvendo tanto artisticamente quanto pedagogicamente. Eu queria, né, transformar isso numa pesquisa. E aí isso foi em 2005, quando eu entrei no mestrado. E depois o doutorado veio em 2011, que o doutorado começou, e aí eu terminei em 2015. Então um pouquinho, né, de mim, assim, dessa relação entre a sala de aula, o palco e a pesquisa. Conta um pouco dessa relação, que pesquisa, do que você gosta de estudar? O meu é que assim, eu poderia falar da pesquisa relacionada, né, oficialmente, né, mestrado e doutorado, mas como a minha pesquisa acadêmica, ela está muito relacionada com esses dois lugares, né, a pedagogia, né, a sala de aula, e o trabalho artístico, na verdade, a minha pesquisa começou muito antes, né, de oficialmente eu entrar no mestrado, porque eu comecei na graduação a me interessar por algumas coisas, né, que hoje, depois, naquela época não tinha esse nome, ou não usávamos esse nome de teatro físico. Então eu poderia dizer que está tudo dentro desse grande guarda-chuva do teatro físico. Mas na graduação eu comecei a me interessar por mímica com você, né, que eu fui seu aluno na graduação de mímica, e ali naquela formação de mímica regular, que a gente tinha que ter, curricular, eu ainda quis saber mais, e aí eu fiquei enchendo seu saco, correndo atrás, e montei espetáculo com você. E fui estudar, né, mais profundamente a mímica, porque me interessava muito relacionar o trabalho de mímica, né, com o trabalho de atuação, não em mímica exatamente, né, mas como isso poderia beneficiar o trabalho do ator. E eu posso dizer que, na verdade, meu grande objeto de estudo é a atuação.
Isso sempre me fascinou, tanto fazendo quanto investigando como desenvolver cada vez mais. E outra coisa também que cruzou aí foi os estudos que eu fazia na graduação de teatro de animação e mais especificamente a Máscara. A Máscara para mim sempre foi uma grande escola sobre o trabalho de atuação com a máscara. E também outras coisas que eu comecei a fazer que foram trabalhos ligados à dança e ligados à consciência corporal, trabalhos corporais. Então tudo isso eu juntei e isso foi o meu ponto de partida para a minha pesquisa. Tanto a pesquisa artística que eu fazia já com o grupo, quanto depois quando eu entrei no mestrado. E no mestrado eu resolvi pesquisar o trabalho da Denise Stockhus, né? Que me interessava muito pelo como ela conseguia ter aquela presença cênica, como ela conseguia desenvolver e criar os seus solos. E eu sabia que ela tinha tido uns estudos em mímica, né? Ela começou a desenvolver isso mais nesse trabalho dela com a mímica e depois ela modificou e criou o teatro essencial. Então eu fui pesquisar o que era o teatro essencial. Então isso me ajudou muito, né, a trabalhar, a agregar mais ainda essas questões da investigação da atuação. E aí quando eu fui para o doutorado, na verdade, o doutorado eu acabei pesquisando o que eu gostaria de ter feito, começado a fazer no mestrado, na verdade, que era aprofundar o trabalho com a máscara. E aí no doutorado eu comecei a investigar uma coisa que eu acabei, né, nem era minha intenção criar um conceito, mas depois eu comecei a observar que as pessoas começaram a usar e começou a virar meio um conceito, que é de mascaramento espacial, que é uma investigação que eu comecei a fazer sobre como o ator, a atriz pode, a partir da espacialidade corporal do corpo que cria espaço, transformar isso num meio de criação artística. É um tipo de pesquisa que acabou cruzando outros campos que eu não... eu gostava, namorava, flertava, assim, que era as artes visuais. Eu sempre gostei muito, então isso entrou na pesquisa. A arquitetura, a dança, a máscara, né? A questão do mascaramento e a questão da atuação. E aí esse doutorado eu tenho... Do mestrado também, né? Mas o doutorado, ele é uma coisa muito... Eu tenho um amor muito grande, assim, né? Porque eu mergulhei realmente numa coisa que eu queria investigar. E agora, depois que terminou o doutorado, eu já estou aí encaminhando para um pós-doc e tem me interessado muito, que isso também é derivado do doutorado, por conta do mascaramento, nas questões de presença cênica, eu tenho investigado muito uma coisa que eu tenho chamado de trabalhar a ação cênica, a ação do ator, né, que desenvolve ações em cena, ligado ao espaço. Eu tenho falado muito de uma coisa chamada ação como caminho. Como aprofundar mais ainda a relação do espaço com o corpo na criação de ações físicas. Basicamente, é esse percurso. Maravilha. Você quer contar, já que você já misturou aí um pouco essa contaminação, esse atravessamento da pesquisa, do pedagógico, do artístico, porque você já começou a contar que isto é misturado. Mas tem alguma coisa que você possa contar pra gente, para ficar mais claro, assim? Eu costumo dizer que eu não consigo separar uma coisa da outra, né? Nunca consegui. Inclusive, por exemplo, quando do meu doutorado, né, a questão do mascaramento espacial, na verdade a coisa começou na sala de aula. Eu sempre me fazia uma pergunta, né? Quando eu estava lá dando aula de interpretação ou mesmo de corpo, né, de improvisação, um jogo qualquer. Eu fazia lá todas as dinâmicas e aí os alunos iam fazer uma cena. E aí, normalmente, né, aula de teatro, a gente faz teatro com muito pouca coisa, né? Basta uma sala, um chão bom, pessoas e a gente dá uma aula de teatro. Então as salas são sempre vazias, o máximo que a gente usa é um cubo, uma cadeira, né?
Então as pessoas iam fazer uma cena qualquer, em qualquer ambiente, né, fictício, e aí a gente ia começar a cena. Então eu sentava, né, quem não ia fazer a cena sentava para assistir junto, a gente ficava então olhando para aquela sala vazia, os outros fora do espaço de ação, e a cena ia começar. E eu sempre me perguntava, quando eu olhava aquele espaço, a cena não tinha começado ainda, não me perguntava não, alguma coisa me afetava ali olhando aquele espaço vazio, porque eu dizia que tinha alguma coisa ali, naquele espaço, que já estava acontecendo, já tinha alguma coisa acontecendo antes de alguém entrar em cena. E isso sempre me intrigou, essa pergunta: o que tem aqui no espaço que ninguém, que já está acontecendo e que não é aproveitado? O que é isso? E disso surgiu na sala de aula. Isso me levou a fazer um doutorado para investigar o que tinha no espaço que poderia se relacionar com a atuação. Então tem essa relação. E no meu trabalho, por exemplo, artístico, eu sempre me considerei como um diretor pedagogo, porque eu nunca consegui ser, e graças a Deus não consegui ser, um diretor ditador, né? Eu sempre estabeleço, seja com alunos e seja com atores profissionais, um diálogo, uma conversa. Me interessa saber o que o outro, por onde o outro quer criar, o que ele quer criar, e como é que o que eu quero, o que ele quer, e como é que a gente conversa junto aqui. Eu vejo isso muito acontecer na sala de aula. Os alunos se espantam um pouco, tem uma certa crise, porque eu pergunto, quero saber o que vocês querem fazer, onde vocês querem chegar, que ideias que vocês têm. E vou trabalhando, né? O material a gente vai desenvolvendo juntos. E no meu trabalho no grupo também. Então esses cruzamentos, para mim, eles... nunca consegui separar uma coisa da outra. O que eu conseguia fazer, e isso é bom, né, para qualquer pesquisa, eu estou com foco nisso agora, mas as outras coisas estão relacionadas. Agora o foco está nesse lugar, agora o foco está no outro. Então nunca é separar, é sempre integrar e é sempre ver como uma coisa afeta a outra, né? E eu posso dizer também que a pesquisa acadêmica, no caso, né? No caso do doutorado, isso para mim ficou muito forte. Ela me ensinou, me ajudou a ser um diretor melhor, um encenador melhor. Porque eu comecei a investigar e a ter que pesquisar, entender essa questão do espaço, como o espaço cênico se organiza, porque eu tive que ir pesquisar os encenadores, né? Como cada encenador, não todos, né, mas alguns, eles pensaram esta relação e criaram um modo de fazer, uma metodologia, uma pedagogia, para eu poder criar a minha, né? Tanto para a aula quanto para o trabalho artístico. Tem alguma história divertida ou marcante, sensível, deste processo de pesquisar? Por mais que seja misturado, né? Às vezes o contexto é da sala de aula, o contexto é do artístico, mas está relacionado com a pesquisa. Bom, eu tenho duas... Eu tenho uma história... Acho que tem algumas histórias, assim. É que tem uma... que ela é bem estranha, assim. Quando eu estava fazendo mestrado, eu tinha que fazer entrevistas, né? Em algum momento eu tinha que entrevistar as pessoas. E, de repente, eu não sabia como fazer entrevistas, assim. Quer dizer, eu achava que entrevista é como a gente vê na televisão, as pessoas entrevistando, né? Eu não sabia o que era uma pesquisa acadêmica, né? E aí foi muito engraçado, né? Porque eu acabei elaborando um questionário e usei esse questionário sem saber que eu já estava conseguindo fazer um questionário acadêmico. Mas aí, tinham pessoas que eu tinha que entrevistar que não estavam fora de São Paulo. Então eu tive que mandar o questionário para elas responderem, né? Algumas responderam, outras não tomaram o menor conhecimento do que eu fiz, né? Mas o que é engraçado foi que eu fiz perguntas que para mim eram importantes e a pessoa, ela não entendia a pergunta. E ela não entendia, e aí eu comecei a ter que administrar conflitos entre as pessoas. E eu acabava parecia que
Porque, por exemplo, assim, eu tinha que perguntar sobre uma coisa e várias pessoas estavam envolvidas num determinado trabalho, num elenco. Então eu tinha que perguntar para cada uma. Eu fazia uma pergunta que me interessava. Só que quando eu perguntava, uma pessoa respondia uma coisa, uma visão. E aí quando eu entrevistava a outra, eu perguntava já, porque eu já sabia de alguma coisa que tinha rolado. E aí a outra pessoa discordava da outra. E negava, mentia, dizia que a outra, e queria brigar, e teve momentos, por exemplo, que me pediram assim para desligar o microfone, porque iam me contar uma coisa e não queriam que gravasse. E aí eu fui me sentindo um pouco numa coisa de fofoca, sabe? Um semanário de fofocas, assim. E até que chegou um momento em que rolou uma briga mesmo, pessoas que não se falavam. Eu não sabia que as pessoas não se falavam, né? E aí, de repente, eu tinha entrevistado um e entrevistar outro. E aí começou a rolar uma briga, e aí eu tive que ser muito duro, assim, né? De evocar um pouco esse lugar, né? Falar assim, olha, eu estou fazendo uma pesquisa séria, não é fofoca, eu estou ligado a uma universidade, então, por favor, né? Daí amenizou um pouco, mas eu fiquei numa saia justa, assim. Por quê? Porque se eu fosse duro demais, as pessoas não queriam mais dar entrevista e eu ia perder o objeto da pesquisa. Se eu fosse também deixasse livre, elas também não iam responder o que eu queria, né? Então eu acho que isso também é E isso me levou, inclusive, isso no mestrado, me levou a pensar assim, eu nunca mais quero fazer uma pesquisa com alguém que esteja vivo. Eu só vou pesquisar gente morta. Por quê? Porque eu achava o contrário antes. Eu achava que você conversar com a pessoa que tá ali, ela fala o trabalho dela, é mais genuíno, né? Aí eu falei, não, aí é que tá. Porque parece que a coisa vira outra coisa. A pessoa responde o que ela quiser, fala o que ela quiser. Ela diz, ela já deu uma declaração não sei aonde. Aí você fala, então, você falou isso aqui em 1900 e tanto. Não, eu não falei. Isso tá errado. Não quero, risca. Não concordo com isso. Aí você fala, e aí agora, o que é que eu faço? Eu tava achando que eu ia usar aquela informação. Não posso mais. Tá desautorizado, sabe? Acho que isso também tem a ver com essa pesquisa que mistura a prática, porque no doutorado eu fui trabalhar com atores e atrizes, né? Laboratorialmente. E aí eu enfrentei uma outra situação que era... Eu tinha planejado uma coisa que eu queria trabalhar, né? Um tipo de exercício qualquer, uma prática. Só que quando eu ia levar essa prática para fazer, os atores faziam de outro jeito, do jeito que eles achavam que tinham que fazer. E aí eu ficava naquela assim, será que, de novo, né? Será que eu vou ser rígido agora e dizer, eu não quero que você faça isso, faça desse jeito? Ou... Porque aí eu ficava com medo, porque se eu apertar demais, as pessoas vão embora, porque elas não estão ganhando, elas estão aqui com amigos, né? Amigavelmente pesquisando junto comigo, né? Eu não tô pagando para elas, então eu tinha que dar alguma coisa para elas se sentirem contentes. E atores, atrizes querem criar coisas, né? Eles se sentem bem se eles estão criando. E se você, né, diz que é muito legal, né? Então aí eu também enfrentei esse tipo de coisa, de ter que mudar o foco do trabalho porque as pessoas queriam fazer coisas diferentes. E ok, rolou. E Pojuca, como é que é? Conta um pouco para quem não conhece, é fazer pesquisa no Brasil, pesquisa prática em artes, né? No Brasil, ainda mais nos tempos de hoje, 2022, 2021, 2020, com pandemia e com esse governo que está aí. Com esse governo que está aí. Bom, vou falar bem atualmente, bem atual mesmo, né? Eu cheguei a comentar que, né, quando eu estava falando da minha trajetória, né, que nesse momento eu estou encaminhando já um projeto de pós-doutorado. E eu já sei que eu vou ter que fazer esse projeto de pós-doutorado sem bolsa, sem auxílio nenhum, porque eu quero muito fazer. Não sou obrigado a fazer, mas me sinto, né, estimulado a aprofundar mais a minha pesquisa, que nunca parou. E por que eu vou fazer sem bolsa? Porque nós tivemos um desmonte, né, dos auxílios, né, do CNPq. Então tá mais difícil de conseguir, né, isso. E isso é uma característica do nosso meio, né? Esse olhar que
que não é só uma questão do governo, não. Volta e meia, eu sempre ouço, né? Falando de pesquisa prática, né? Eu acho que a pesquisa prática, ela é um caminho muito interessante de cruzar, de juntar e de apaziguar esta relação entre academia e arte. Porque rola sempre um papo de que se você é artista, você não pode entrar na academia. Ser acadêmico é que a academia mata a arte. Mata a intuição, a criação, né? Tudo isso não pode ser estudado porque a arte tem que ser livre, tem que ser intuitiva, porque senão não é arte, né? Porque eu discordo. Porque muito do que eu estudei e li me ajudou muito a pensar e aprofundar o meu fazer, e vice-versa, né? Então, eu acho que essa ideia que a gente tem de que parece que o pensamento científico, a ciência, é uma coisa para poucos, é uma coisa de elite, é algo que é quase como se nós brasileiros, como a gente tem esse jeitinho de fazer as coisas, né? A gente resolve as coisas muito no improviso, então a gente não precisaria estudar a gente não precisa investigar nada, a gente resolve, né? Então parece que fica uma coisa assim, né? Para que auxílio à ciência se a gente resolve as coisas? A gente dá um jeito. Eu acho que isso tem muito na nossa cultura. E isso, em várias camadas, eu acho que isso vai se reproduzindo, a ponto, por exemplo, de a gente ter um governo que, principalmente frente a uma pandemia, onde eu acho que está mais que provado, não para todo mundo, né, de que a vacinação, as vacinas só foram desenvolvidas porque tem pesquisa científica, senão a gente não tinha vacina. Senão todo mundo estaria tomando chá de alho para combater Covid. Sei lá. Não que chá de alho não seja também uma invenção, né, humana, né, que alguém olhou para a natureza e percebeu, né, que determinadas plantas, né, nos ajudariam, né, medicinalmente. Mas essa ideia, por exemplo, como parece que a gente não precisa. Então, eu vejo como fazer pesquisa no Brasil, ser um pesquisador, inclusive na área prática, acho que isso reflete mais ainda, a gente tem que se adaptar muito, muito. Muitas vezes você planeja uma coisa, né? Tem um cronograma, um rigor, mas na hora H você precisa se reinventar. Não tem garantia, sabe? Às vezes eu vi colegas, né, que às vezes estavam com o auxílio, a bolsa, de repente, milagrosamente, magicamente a coisa some, é cortada, e a pessoa tem. Ou mesmo nesse momento de pandemia, né, a gente foi pego de surpresa, né, ter que reestruturar tudo. Então eu acho que a gente tem esse ambiente que agora se agravou com esse governo, mas eu acho que a gente padece muito disso. Dessa visão de que a gente pode resolver tudo no jeito, sabe? Na pesquisa. Não precisa estudar, não se aprofundar. E se fizer isso, me distancia do fazer. Do fazer. E o quanto isso também causa um certo ruído na pesquisa prática, né? De achar que a pesquisa prática é fazer prática. Só prática, entendeu? E não é isso. Ela é mais complicada e mais difícil porque você provavelmente vai investigar uma coisa que só você sabe fazer. Só você vai fazer. E que vai, inclusive, gerar, né, à medida que você faz, vão surgir outras coisas. E aí você tem que lidar com um novo material o tempo inteiro. E pode não dar em nada. No final das contas, né? Você pode investigar uma coisa e chegar à conclusão que aquilo não dá em nada. Então a pesquisa prática, ela envolve um risco maior. E justamente por isso ela precisa de uma estrutura um pouco mais sólida, né? Porque ela vai escapar, não tem tanto controle, né? Então precisa estudar, precisa ter um rigor, sim, é necessário. Uma vez você me falou que pesquisador no Brasil não é uma profissão, porque a gente na academia recebe bolsa para pesquisar, né? Para ser um pesquisador, eu preciso ser professor.
aí eu pesquiso. Mas ser só pesquisador, tem eventualmente uma ou outra empresa que tem por necessidade e tudo, mas a pesquisa invariavelmente não é feita na empresa. Quer dizer, o título de profissional de eu sou pago por ser pesquisador, não tem, porque quando a gente está pesquisando, a gente tem bolsa. Portanto, não é emprego. Exatamente. Não, e tanto é que e tem outra coisa, né? Se você tem a bolsa, você não pode trabalhar, porque você agora tem a bolsa. Então, mas aí é muito doido, porque se eu, por exemplo, meu campo de investigação, como no meu caso, por exemplo, né, envolve a docência, o trabalho como ator, como diretor. Então, quer dizer, esses dois campos estão ligados à minha pesquisa. Então eu tenho que continuar com esses campos. Eu não posso, por exemplo, agora eu tenho uma bolsa, então eu tenho que parar de dar aula, tenho que parar com a docência e tenho que parar com o meu trabalho artístico, porque agora eu estou como pesquisador. Não, mas a minha pesquisa bebe nessas fontes, então eu não posso abandoná-las, né? E vice-versa, quando eu estou sem a bolsa, eu continuo pesquisando. Então eu não deixei de ser pesquisador. Não é agora você é um pesquisador, agora você não é mais. Então essa é uma ideia muito estranha mesmo, que eu também não sei como é que é em outros países, né? Eu sei que aqui a gente tem essa dicotomia, né, que separa uma coisa da outra. Eu já ouvi dizer, né, tem pesquisadores estrangeiros, eu lembro muito que eu fiz uma disciplina na época que eu estava no doutorado, que quem ministrou foi a Beatriz Picon-Valan. Ela veio para o Brasil, ela deu uma disciplina lá na pós-graduação. E depois, numa conversa com ela é uma pesquisadora associada a uma universidade, né? Então, ela tem liberdade para pesquisar o que ela quiser e ela é reconhecida como pesquisadora. É diferente da gente. Aqui, para ser pesquisador, eu tenho que ser professor de uma universidade pública. Aí eu tenho autorização para pesquisar. Isso eu acho muito ruim, tanto para a própria academia, que poderia se beneficiar muito em detectar mestres e pesquisadores populares, por exemplo, que têm um outro tipo de forma de abordar o conhecimento, e vice-versa, né? Essa troca seria muito rica, e não viver uma divisão, né? Que tem tudo a ver com territorialização, né? Poder, né? Quem tem poder para dizer assinar embaixo de alguma coisa. Para aliviar um pouquinho agora, a gente vai perguntar para a turma do CPECA que está aqui acompanhando pelo Meet, se alguém quer fazer uma pergunta. Eu tenho que pôr esse fone aqui, não é isso? Isso, põe esse fone. Tá. Então tô pronto para as perguntas. E se alguém quiser falar, o microfone está aberto. Será que eles foram tomar café? Alguém do CPECA quer perguntar alguma coisa? Oi, gente. Tudo bem? Oi, Sofia. Oi, eu sou a Sofia. Agora eu tô num lugar que eu consigo falar com vocês. E por isso que é muito legal saber da sua trajetória. Me intriga um pouco isso que você falou sobre a sua prática, que ela é importante para a sua teoria e vice-versa, né? Uhum. A gente eu sou do interior, né? Interior paulista, a gente faz muito teatro antes de conhecer teatro. Hoje, em retrospectiva, eu vejo que faz muito tempo que eu pesquiso teatro. Muito antes de entrar na academia. Então, eu queria saber de você, assim, como é que você acha que a gente pode lidar daqui para frente com essa pesquisa, que ela não é acadêmica, e como ela pode dialogar com a pesquisa acadêmica? Como que isso pode ser cada vez mais popularizado, cada vez mais chegar para mais pessoas, né? De se entender como pesquisador
mesmo que não esteja necessariamente na academia, e como a academia pode olhar para esses pesquisadores também. Bom, você foi falando, eu fui pensando em mim mesmo, né? Quando eu fiz graduação, comecei na graduação, no primeiro ano, foi recomendado pra gente, né, que a gente tivesse um diário de bordo, uma espécie de caderno, algum lugar que você fosse anotando coisas suas, né? Eu lembro que naquele momento eu dei de ombros, achei aquilo uma bobagem, né? Eu era bem novo e me interessava mais fazer a aula, né? Fazer aula de improvisação e tal. Não tinha ideia, não tinha perspectiva do que eu ia fazer no futuro. Quer dizer, eu sabia que eu queria ser um ator, só isso. Daí, à medida que as aulas foram passando, né, naquele primeiro ano, eu fui descobrindo coisas que eu não tinha ideia. Até que, por acaso, isso é muito interessante, eu por acaso virei professor. Porque, por uma questão mesmo de sobrevivência, assim. Eu não tinha essa ideia no meu horizonte, mas no ano seguinte eu me inscrevi para pegar umas aulas, peguei essas aulas e aí de repente eu me vi num beco sem saída, porque eu lembrava mais ou menos de um jogo, de uma proposta que eu fiz na aula, que era muito legal para agora eu ministrar, e eu não tinha anotado, porque eu achei que não ia ter serventia nenhuma para o futuro, né? E aí a minha sorte é que outros colegas, né, porque a gente foi exigido da gente, né, que uma pessoa por aula fizesse um registro da aula. Então eu tinha esses registros de outras pessoas, né, que me ajudaram assim a tentar lembrar de alguma coisa. Mas até hoje, 30 anos depois, eu lamento muito não ter anotado absolutamente nada daquele primeiro ano. E a partir disso, de quando eu comecei a perceber que naquele momento, né, quando eu pisei numa sala de aula, eu já era um pesquisador. Por quê? Porque há esta relação que a gente começa a estabelecer entre alguém está dizendo alguma coisa para mim, eu estou me relacionando com outro no meu espaço, ou seja, eu já estou aqui nesse movimento, né? Então que isso pode vir a se desdobrar a ser uma pesquisa. Eu acho que é pensar o teatro de uma forma muito mais ampla. Eu acho que enquanto a gente ficar pensando, mesmo aí no interior, como você falou, eu só estou atuando, só vim aqui para fazer uma coisa específica, é pensar o teatro, que o teatro é muito mais do que isso. E ao pensar amplamente, eu começo a pesquisar, porque eu começo a entender que criar qualquer coisa requer pensar, sentir e agir. É interessante aí do que você falou da sua trajetória, né, da mistura, porque aqui no CPECA a gente tem algumas pessoas, né, como você, o Amalfi, a Tatiana, que assim, já temos, né, já somos doutores, fazendo pós-doc e tal, né? E temos doutorandos, e tem gente que não está na academia, mas já tem mestrado, tem gente que está fazendo mestrado, e tem gente que é artista. E algumas dessas pessoas nem querem entrar na academia, mas querem continuar neste lugar do refletir sobre o fazer. Né? Sim. Acho que é isso. Porque mesmo que você só entrou num curso livre qualquer, só estou aqui para me divertir. A arte requer reflexão. A arte pede isso, né? Pensar sobre. E ao pensar sobre e ao mesmo tempo pensar e fazer, a gente já está investigando alguma coisa. Nem que seja sobre si mesmo. Isso já é uma pesquisa. Tem mais alguma pergunta aí do pessoal do CPEC? Essa era uma meia pergunta que eu fiz. Era uma meia pergunta. Uma pergunta, mas uma proposta. Eu acho que não tem mais. Acho que vamos. Esse podcast é patrocinado por Sabão em Pedra. Bom, obrigado. Obrigado. Uma maravilha aqui. Bom, espero que o que eu tenha falado
sirva para alguma coisa, porque eu fui falando. Com certeza. Tá bom. Muito obrigado por mais essa parceria. Conheça mais sobre nós, o CPECA, no Instagram, @CPECA2019. Até mais!